Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou fazendo a minha análise diária para publicar no YouTube no meu canal. Informo a vocês que hoje a partir de hoje, deixarei de utilizar a conta conta demo da XP no MT5. A XP, uma das maiores corretoras brasileiras, um caso de negociação extremamente vencedor, com ações na Nasdaq, e um caso de sucesso nos últimos 10 anos. Passarei a operar numa outra corretora, a Active Trades, através do demonstrativo da Active na mesma plataforma MT5. Minhas análises a partir de amanhã passarão a ser com esse ativo, com essa corretora. Bem, então darei a atenção nesse caso, nesse contrato de mini índice, mini dólar, e aqui no caso o mini índice brasileiro. O mini índice brasileiro, ele fez uma reversão em pullback, conforme estava desenhado aqui. Ele não seguiu aquela métrica de continuar a movimentação que nós colocamos, então ele está com uma resultante, um vetor resultante diferente. Esse vetor resultante, nós vamos utilizar ele da mesma forma que nós fizemos ontem, como um preditor de preço para seguir adiante nessa mesma escalada que nós chamamos aqui de reversão ABCDE. Se houver consenso de que esse fundo é realmente um ponto de reversão ABCDE, nós estamos aqui com a linha de tendência de baixa. Se ela for rompida, essa linha de tendência de baixa vai voltar até chegar vai seguir o preço até chegar ao nível zero. Aqui nós estamos com o nosso pivô de reversão já num determinado ponto, em que nós agora vamos manter, me desculpe porque essa gráfico vai ficar assim a partir de hoje, e ele vai ser gravado assim como predição de preço. Bem, aqui está a resultante da oscilação desse ponto, né, como um diapasão, fazendo máximas e mínimas, 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 máxima e mínima. Então temos uma resultante. Vocês verificam que essa resultante foi exatamente esse ponto em que o preço foi acima. Essa régua permanecerá aqui. Não vou adicionar uma nova régua, porque manterei essa figura emblemática, que é o pivô, como uma leitura de resistência e suporte. Bem, aqui no caso ele foi transpassado uma vez, transpassado a segunda vez, testado uma vez e metrificado, ou seja, medido, né, uma posição aqui que nós vamos dar a ela agora essa conotação. Vocês já sabem como é, vocês já sabem como eu faço, vocês já têm certeza que isso pode ser um estudo muito bom para vocês. Então nós vamos utilizar aqui a coloração Firebricks, que é a coloração que eu dou atenção a ela em níveis. No caso aqui serão níveis tracejados, porque eles podem ser transpassados. Então o transpasse desse nível será será a tônica que nós teremos daqui para frente. Então tá lá essa tônica segue uma métrica que nós já verificamos ter relevância e correlação gráfica e não estatística. Relevância e correlação são: relevância é o desenho, a correlação é uma fração matemática que diz que quando uma fração ou seja, uma relação positiva ou negativa, ou uma proporção positiva ou uma relação negativa, uma fração de um determinado ativo, que no caso aqui o mini índice, pode oscilar positivamente, e outra fração
negativa ou positiva, uma relação ou uma fração, passam a ter correlações, ou seja, elas são relacionadas, porém elas oscilam de forma diferente, dando 2 pontos de variação. Ah, isso é a média. Sim, aqui no banda de Bollinger você tem a média, certo? 20. E aqui você tem a correlação do desvio padrão positivo e do desvio padrão negativo com a média. Então, Bollinger, quando ele desenhou a média com suas bandas nesse gráfico, ele mostra que as bandas têm correlações porque o preço oscila com um desvio padrão acima, um desvio padrão abaixo. Então, isso é uma correlação. A relação do desvio padrão acima e do desvio padrão abaixo não é fixa, senão a média teria o mesmo desenho da... desculpe-me, a banda teria o mesmo desenho da média, se a correlação fosse fixa. Como a correlação não é fixa, a correlação ela amplia com a média e ela, foi o caso aqui, houve uma amplitude, ou ela se aproxima da média, que é o estreitamento da banda de Bollinger, conforme a correlação passa a ter um valor diferente. Qual é esse valor diferente? Antes ela era positiva, aqui ela passa a ser negativa. Ou seja, o desvio padrão maior, ou seja, o desvio padrão da média acima do preço, está se comportando de forma diferente do que o desvio padrão abaixo da média do preço. Ah, mas aqui ó, é igual, essa diferença aqui é igual a essa diferença aqui? Sim, nessa barra é, você já mediu? É igual? O desvio padrão para cima é igual para baixo? Sim, ele vai ser diferente ou ele vai ser muito parecido conforme o tempo que você usa para cálculo. Se você usar a banda de Bollinger da média de 20 com um desvio maior, ou seja, você passar a comparar com médias mais altas, ou seja, se você colocar a banda de Bollinger de 20, passar a ser uma banda de Bollinger de 40, ela vai pegar esse ponto de declínio e não mais esse ponto de horizontalidade, né? Ou seja, de achatamento da média. Então a média vem aqui de um declínio muito grande e aqui ela achata. Se a banda de Bollinger está calculando um período só de 20 barras, ela está calculando um período de 20 barras e um período de 20 barras onde ficou muito lateral. Se você colocar 40, ela vai utilizar esse fator aqui de 40 barras ou 50 barras e esse desvio padrão vai oscilar para cima, muito maior. Aí você pega um período de descida e estabilidade, como está aqui dentro dessa parede de tijolo, fileiras de tijolo, são a primeira, a segunda e a terceira fileira de tijolo. Se você começar a olhar aqui dentro dessas 3 fileiras de tijolo, você vai ver que a banda de Bollinger começa a apertar, apertar, apertar. E ela estreitou, estreitou, estreitou e agora continua estreita, estreita, estreita. Então tem o primeiro, o segundo e o terceiro movimento. Então vamos verificar que a onda ABCDE, desculpe, a relevância do desenho geométrico com a probabilidade e a proporção das aritméticas ou das exponenciais é totalmente diferente. Então, nesse caso, a oscilação que eu estou buscando, consensual, mostra que essa variação está respeitando esse ponto, e esse ponto eu vou medir aqui, eu vou colocar aqui, eu vou colocar ali. Não, eu vou seguir esse aqui, ó, tá? Já está aqui dentro, foi um pivô com pivô para reversão, tocou o fiel, então eu vou seguir ele. Eu vou colocar ele ali em ponto coincidente, tá? Aqui vai faltar um pouco de poucas filigranas, então nós vamos passar agora para um tempo, time frame de 15 minutos, para irmos às filigranas. Aqui estão as filigranas, então aqui está a filigrana ali, ela coincidiu, essa filigrana vai coincidir também. Então nós temos aqui um ponto de amarração, como uma tenda, né? Como vértice de um poliedro, que as pessoas chamam de diamante. Então, para quem cavucou o cascalho, agora está na hora de lapidar o diamante. Muito obrigado. Seguindo com outro ativo, aqui nós vamos dar uma
referência, esse ativo aqui passa uns 15 minutos de negociação. Vamos dar uma leitura no ativo dólar. Já abriu o mercado com o leilão, as ações já foram posicionadas no book. Eu já estou atrasado com minha análise, porque eu estou informando que eu sou um operador virtual, sou o Wilson Almeida, estou utilizando a conta da XP hoje pela última vez para fazer a minha análise. Passarei a utilizar a conta da Active Trade, uma empresa listada, registrada na CVM e uma empresa internacional com uma sede no Brasil, e passa a ter contas que você pode operar os ativos através das Active Trades, depositando em reais no Brasil ou depositando em dólar no exterior. Remessas legalizadas, contas em dólar, já todos registradas tanto pela CVM quanto pelo Banco Central. Você vai depositar em reais, porém você vai ter uma conta em dólar que você vai manusear e vai operar frações, décimos e centenas de frações, até centavos de frações americanas ou índices internacionais em qualquer bolsa do mundo. Então está aqui a possibilidade de você ter um novo mercado. Bem, seguindo a avaliação do dólar, tá aqui a avaliação do dólar. Ele, na minha análise de ontem, eu tinha colocado esse ponto e esse fiel como alvos de possíveis negociação. E aqui havia um determinado ponto que nós colocamos na análise, que é esse ponto aqui, esse fator aqui. Então, essa predição de preço, ele oscilou dentro do que nós havíamos dito, ele veio abaixo, testou acima, não chegou no nosso fiel, como foi no índice, certo? Porém, ele está fazendo um pullback, ele transpassou o terrão, que é onde nós tínhamos colocado como limite para ele, ele está apontado para baixo, o cone de volatilidade. Então, vejam bem, a resultante do cone de volatilidade, a partir desse ponto, ele se configurou com uma reversão. Então, aqui nós vamos ter a mesma situação. Aqui permanece, aqui tem esse ponto de oscilação, que provavelmente ele poderá vir buscar caso a aversão ao risco permaneça. Pode ser que esse pullback seja somente uma confirmação ou uma operação que nós já mencionamos por diversas vezes, denominado borboleta, uma borboleta gigante, tá? Ela veio para a alta, ela veio hiperbólica, ela fez uma horizontal, ou seja, uma tentativa de manutenção da zona de briga no ponto que nós denominamos cabeça da borboleta. Está aqui a linha de pescoço da borboleta foi superado. Então, essa operação pode ser somente um pullback para definir esse ponto de reversão de uma nova borboleta. Então, prestem bem atenção, tá? Fiquem atentos. Nós vamos inserir aqui objetos que vão dizer que já fez o primeiro movimento nessa cor mesmo, tá? Fez o segundo movimento, não está exatamente no local, para que vocês prestem bem atenção sobre isso e fique mais fácil de manipular. E já fez o terceiro movimento, desculpe, aqui, já fez o terceiro movimento, tá? E esse pullback, nós vamos colocar ele aqui, considerando essa borboleta anterior, tá? Nós vamos levar ele a essa retração e vamos levar o segmento e a inclinação até aquele ponto, tá? Verifiquem que esse segmento com essa retração, aquele segmento fez aquela retração, tá? Vou deixar desse jeito, vou deixar dessa maneira como um estudo e uma análise. Não utilizem essas informações para negociação. Façam seus estudos, façam suas análises e eu vou publicar imediatamente no YouTube. Bem, aqui está o horário, o mercado já está com o leilão em andamento e agora vamos à abertura da bolsa. Obrigado.